Diante dessa palavra de hoje, nós vemos o episódio tão conhecido nosso, de Lucas 24, dos discípulos de Emaús. Esses discípulos que vão conversando sobre a morte de Jesus Cristo, sobre a paixão de nosso Senhor. Eles estão abatidos, já quase sem esperança, e acabrunhados, cabisbaixos, como se tudo aquilo fosse um grande fracasso, uma grande derrota. Jesus, ele se aproxima daqueles discípulos de Emaús e pergunta o que eles estão conversando. E aqueles homens estranham, porque como aquele forasteiro, porque eles não reconhecem Jesus, né? E é interessante isso porque a ressurreição, ela é um grande mistério. Alguns vão dizer, não, mas eles não reconheceram porque eles estavam muito tristes, tinham chorado muito, ou então eles não reconheceram porque, de fato, já estava à noite, como o texto está falando, já cai a noite, né? Já está tardinha, a noite se aproxima, então eles tiveram dificuldade de ver, não, essa não é a explicação, é a explicação para o cético, né? Mas Jesus, como ressuscitado, ele é o mesmo que morreu, mas o seu corpo ali é um corpo glorioso. Ele pode se fazer reconhecer e ele pode também ser diferente ali. Claro que São Lucas vai colocando outros aspectos mais profundos do que esse reconhecer físico ou não, é muito mais profundo, né? O que vai impedindo que eles reconheçam Jesus é muito além disso. É o desânimo que eles estão, é a falta de fé, é a falta de prescutar com fé as Escrituras, de relembrar também tudo aquilo que Cristo falou que ia acontecer com ele, porque ele falou diversas vezes que ele ia ser entregue nas mãos ali dos sumos sacerdotes, dos pecadores, mas que iria ressuscitar. Mas isso, óbvio, era um escândalo para os apóstolos, para os discípulos, era algo totalmente inusitado. E eles estão ali falando sobre a paixão de Cristo, mas não numa perspectiva, numa visão sobrenatural, mas de pessoas que amavam Jesus, estão de luto, estão tristes, estão decepcionados. Nós devemos ter cuidado porque muitas vezes a gente olha para a paixão de Cristo e parece que nós somos pessoas céticas. Esses homens, claro, eram homens de fé, eram homens de bom coração e estavam em momentos difíceis, óbvio. Mas eu falo do nosso tempo, às vezes, a gente apenas olha para a paixão de Cristo como algo natural. Olha, por exemplo, para um filme do Mel Gibson, né? Fala assim, oxe, que filme violento, não aguento coisa dessa, coisa exagerada. Ou ver outro filme qualquer sobre Jesus, não aguento ver sangue, que coisa cruel. Aí fica com raiva, né, de quem matou Jesus, ou homens nojentos, maldosos. E parece que a gente está olhando algo que aconteceu no passado, que não tem nada a ver com a gente, que não foi pelos nossos pecados,
que não foi por mim, que não existe pecado, que Jesus não é Deus, que ele não ressuscitou. Parece uma conversa de doido, né? Isso é um grande perigo que nós vivemos no nosso tempo. Jesus ser apenas um nome na moda, mas não ser uma pessoa que é o meu amigo, é o meu Senhor, é o meu Deus, é aquele que morreu por mim, é aquele que ressuscitou por mim, é aquele que tira a venda dos meus olhos, a cegueira. Jesus se aproxima e vai explicando para eles as Escrituras. Jesus se coloca no meio daqueles homens. Como ele se coloca no meio da nossa vida, ele se aproxima de nós. Nos momentos de depressão, de ansiedade, de dívida, de angústia, mas também nos momentos felizes, em todos os momentos. Ele é o Deus próximo, o Emanuel, o Deus conosco. Ele se aproxima. Ele se interessa por aquilo que nós estamos conversando, vivendo, sentindo, pensando. Pelos mínimos detalhes, e nos mínimos detalhes, Deus se importa. Ele se importa com você. Ele não é indiferente. Ele se aproxima dos discípulos de Emaús e pergunta o que eles estão conversando. E quando eles começam a relatar que as mulheres viram anjos, mas é conversa de mulher, porque naquele tempo também os testemunhos das mulheres, das crianças, não eram testemunhos credíveis. Se fosse para levar para um tribunal, para um local assim, a mulher, as crianças, não eram as testemunhas mais qualificadas, né? Elas tinham coisas peculiares, sim, mas é Jesus que eleva a dignidade ali. É tanto que várias vezes nos evangelhos Jesus destaca as crianças, destaca a presença das mulheres. E aqui não é um feminismo, não, viu? É a dignidade da mulher no sentido mais católico e cristão possível. E continuando, Jesus vai falar que eles são sem inteligência, que eles são lentos para perceber que as Escrituras falam que Cristo, que o Messias, haveria que passar por todo o sofrimento. E Jesus começa a passear com eles pelas Escrituras. Fala o texto que, começando de Moisés, passando pelos profetas, sem dúvida pelos salmos, por toda a Escritura ali, começa a mostrar aonde fala dele. E se chama leitura cristológica, lendo ali, tendo como chave de leitura o próprio Cristo, ou seja, é Cristo que inaugura essa leitura cristológica. É ele próprio que é o Cristo, que mostra que ele é o centro das Escrituras. É ele o centro de unidade. É ele a chave interpretativa das Escrituras. Sem ele, as Escrituras, o livro, continua obscuro, enigmático, sem sentido. Mas ele é o sentido profundo das Escrituras. E ele vai passeando ali pelo Pentateuco, pelos livros proféticos, pelos salmos, e o caminho é longo. E Jesus vai explicando, e quanto mais ele explica, a palavra vai ardendo, vai queimando aqueles corações. Meus irmãos, como nunca nós precisamos deixar que a palavra ela queime os nossos corações. Jesus ia ensinando pacientemente aqueles homens que eram lentos, eram sem inteligência, mas Jesus tem paciência em explicar as Escrituras, porque essa explicação das Escrituras, esse encontro com Cristo na palavra, vai nos dando a inteligência sobrenatural, a inteligência da fé, a sabedoria que vem do alto.
No nosso tempo, nós vemos tantas interpretações malucas das Escrituras. Eu me preocupo muito quando eu converso com as pessoas, e claro que eu entendo. Eu entendo que as pessoas vão entendendo a Bíblia errado. Por quê? Porque não tem quem explique. É como lá, aquele eunuco estava lendo o profeta Isaías e Filipe pergunta: entendes o que lê? E ele responde: como eu vou entender se não tem quem me explique? E hoje, infelizmente, com tanta informação, mas quanto mais informação, a pessoa fica como cego em tiroteio. Eu vou para onde? Quem é que eu escuto? Em quem é que eu acredito? Onde é que tem a coisa certa, o alimento bom, a água límpida? Ou vai ser só lama que eu vou beber aqui? E a gente percebe que muitas pessoas vão interpretando a escritura de uma forma muito maluca, muito torta, muito sem sentido, às vezes herética, sem a pessoa perceber, ressuscitando heresias de milênio atrás, de séculos atrás, mas porque falta um ensinamento sólido para que as pessoas de fato aprendam, entendam. E é preciso ter paciência para ensinar, e é preciso ter paciência para escutar. Essa postura, eu já sei. Eu nunca me esqueço de um jovem e que Deus o conduza no caminho da santidade, da salvação, e que ele caminhava, não sei como está a situação dele hoje espiritual, é ele Deus, mas certa vez me aproximei dele, sempre conversávamos, e fui explicar algo a ele, eu já sei, e vi aquela postura fechada, arrogante, e que muitas vezes nós temos, eu tenho, você tem. Eu falei, não, irmão, você não sabe, me explique. E ele não sabia. Infelizmente, depois se afastou, foi se enveredando em várias outras coisas, ficando arisco, não ensinável, porque nós achamos que sabemos. É o que eu acho, é o que eu quero que seja. E nós vamos dentro da Igreja Católica ficando tão orgulhosos, tão arrogantes, tão pretensiosos, tão soberbos, que não nos dobramos a aprender. Essa não é a postura dos discípulos de Emaús. Eles eram lentos, como nós somos. Eles eram sem inteligência, mas eles eram ensináveis. Eles eram discípulos. Eles ouviram. A pergunta é: você escuta? Ou você vive correndo igual uma barata tonta, igual um perturbado, igual um maluco, para um lado e para o outro e não medita, não deixa Cristo te ensinar na sua oração pessoal, na sua meditação diária, mas também por irmãos, por sacerdotes, por bons pregadores, por irmãos mais experientes na fé, que vão te ajudando. Se tem um texto bíblico mais complicado, pede a algum irmão que te ensine, que te ajude. Se tem uma interpretação que você está entendendo, que você, olha, eu estou achando que é assim. Para, junto com o irmão, diz, tá certo que eu estou entendendo? É isso mesmo? Ou eu estou chegando a deduções muito não sadias, que prejudicam a minha fé e a fé dos outros? A gente precisa ser humilde, principalmente quem prega, quem ensina. A gente não pode ensinar o que a gente acha. O que eu estou entendendo das Escrituras condiz com aquilo que os santos ensinaram, com aquilo que o catecismo ensina, com aquilo que o magistério ensina. Não é que você vai ficar amarrado, não.
mas tem textos mais complexos. E a gente precisa ter a delicadeza de saber isso aqui, que eu estou achando que é uma novidade. Eureka, descobri! Isso aqui ninguém nunca pensou. Será que ninguém, em 2000 anos, nunca pensou isso aí que você descobriu? Ou você descobriu uma coisa muito maluca, muito doida, ou então algum herege já falou, a igreja já repreendeu aquele herege, e você apenas está relembrando uma coisa que o herege já falou, e você acha que ninguém nunca falou. Ou então, algum santo já falou. E bendito seja Deus que você pensou igual a um santo. Então você não é o bichão, não. O rei das tapioca, não. Você é um servo, um filho amado de Deus. Eu sou um servo, um filho amado de Deus. Estamos aprendendo. Estamos no caminho de Emaús. Somos lentos. Somos sem inteligência. Mas a palavra vai incendiando a nossa alma e vai transformando o nosso coração. Vai mudando a nossa vida. Porque a palavra apresenta não informações, mas nos apresenta uma pessoa. E quem é essa pessoa? Cristo vivo. Cristo que morreu por nós. Cristo ressuscitado. Depois, o que acontece? O Senhor vai passeando pelas Escrituras, explicando onde fala dele, e chega um momento onde já é a tardinha. E a tardinha na Bíblia é algo muito belo, porque era o horário onde o Senhor se encontrava com Adão e Eva, né? Ao cair da tarde. Já cai a tarde, a noite se aproxima. É o, é o horário da intimidade. Então Jesus, ele faz que vai embora, que vai deixar o discípulo de Emaús, aquele jogo de amor, como fala São Pio de Pietrelcina, é o esconde-esconde de Deus. E os discípulos falam que já está tarde, que o Senhor deve ficar com eles, e Jesus aceita aquele convite. Faz a refeição com eles, faz a bênção, faz todo aquele momento de unidade com eles. Alguns teólogos biblistas falam que é um momento eucarístico, sim. Alguns dizem que não, mas a grande parte diz que sim. A liturgia da palavra, que teve toda a liturgia da palavra, agora a liturgia eucarística, né? Uma síntese ali teológica disso. E depois que tem aquele momento onde tem o partir do pão, eles reconhecem que quem está diante dele, quem é? É o ressuscitado que passou pela cruz. Não é um forasteiro, não é um qualquer. É aquele que morreu por mim. É Cristo. E é interessante, quando eles ouvem a palavra, quando eles são ali envolvidos pela Eucaristia e ao partir do pão, os olhos se abrem. Ou seja, quando a palavra está presente, quando a Eucaristia está presente, o ressuscitado ali desaparece, porque a forma da presença dele ali já cumpriu a sua missão. E eles saem como felizes, alegres, impactados. Porque uma vez que nós encontramos o ressuscitado, nós vamos anunciar. Nós não vamos contar uma fofoca. Quem teve um encontro com Jesus não consegue ficar calado. Quem tem um encontro com Deus contagia. O encontro com Deus é mais impactante do que qualquer vírus. Teve tempo que teve o Covid aí que nós sofremos demais com medo, né, de chegar perto de alguém. Pois quem tem uma experiência com o ressuscitado, a experiência é muito mais forte.
Não tem como não ser, aliás, não tem como ser de Deus e não transparecer. Quem é de Deus transparece, assim como quem é do capeta transparece. Mas quem é de Deus transparece muito mais. Então, que hoje nós possamos ser curados da cegueira espiritual, da falta de inteligência, da falta de fé, do desânimo, que hoje o ressuscitado nos alimente com a sua palavra. Possamos também fazer essa comunhão espiritual. Quem não pode hoje comungar da Santa Eucaristia, mas faça a sua comunhão espiritual em casa. E que essa grande lição dos discípulos de Emaús nos ajude a ser humildes, a sermos ensináveis, a aprender com os irmãos. Este é o grande problema do nosso tempo. Nós não queremos aprender, nós não queremos ser corrigidos, nós não queremos reconhecer que estamos errando em certo ponto. É tempo de reconhecer: Senhor, eu errei. Senhor, eu estou entendendo errado isso. Me ensine. Eu preciso aprender. Discípulo quer dizer pequeno aprendiz. Nós somos os pequenos aprendizes de Emaús. Estamos a caminho, desanimados. E a palavra ânimo quer dizer alma. E desanimados quer dizer alma fraca. Mas hoje o Senhor nos dá uma alma forte, uma alma firme. E essa alma firme é alimentada pela palavra e pela Eucaristia, pelo ressuscitado que passou pela cruz. Venceu a morte, o demônio, o pecado, a carne. Ele é o vencedor. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia.